Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre computação paralela com MATLAB Simulink. A minha apresentação, eu vou começar com uma introdução falando um pouco do que é o Parallel Computing, que é a toolbox que permite a computação paralela, o que é o MDCS, que é uma toolbox que expande as funcionalidades do Parallel Computing para clusters. A gente vai ver ter uma ideia de como definir se é necessário ou não usar paralelismo nos nossos códigos, nas nossas rotinas, nos nossos modelos. A partir daí eu vou passar para uma parte mais prática, inicialmente falando de execução de rotinas, ou seja, falando de execução de scripts em MATLAB, como que funciona o suporte à execução paralela em funções, como usar um pouco dos loops paralelos, e como usar o Unit Test Framework, que é uma ferramenta muito legal para pessoas que estão interessadas em montar suítes de teste com o MATLAB. Depois eu vou passar para exemplos em Simulink. Então, como que algumas toolboxes do Simulink trazem suporte nativo para o Parallel Computing e como montar execuções paralelas de modelos. Então, a gente vai ver um exemplo de Parallel Sweep, de Parameter Sweep, usando o Parallel Computing. Iniciando com as diferenças entre o Parallel Computing e o MDCS, o Parallel Computing Toolbox é uma toolbox disponível para MATLAB, que permite a execução de rotinas de forma paralela. O MATLAB, quando você tem apenas o MATLAB, ele executa todas as rotinas que você manda, todos os scripts, modelos e assim por diante, são executados de forma serial. Então você vai mandando executar, ele vai executar uma coisa de cada vez. Com essa toolbox, você consegue fazer computação distribuída dentro do MATLAB, dentro do seu computador local. Então, o Parallel Computing vai permitir acessar, um exemplo simples, se você tem um computador com um Core i7 de 8 núcleos, você vai conseguir acessar até 8 núcleos do seu computador e distribuir a execução do seu script. O Parallel Computing também dá suporte a GPUs NVIDIA. Então, o Parallel Computing ele tem suporte a CUDA, que é uma linguagem de programação de GPU própria da NVIDIA, por isso que a placa de vídeo tem que ser NVIDIA. E você pode usar, com o Parallel Computing, ele vai te dar uma opção de você usar o GPU Array, que é um tipo de dado que vai colocar os seus dados dentro da GPU para que você execute cálculos, algoritmos dentro da GPU. Neste webinar em si, eu não vou entrar muito no detalhe de como fazer a parte da GPU, eu vou focar mais na parte paralelo dentro do processador da CPU normal. Para usar o Parallel Computing, se você tem a Toolbox e o MATLAB, você só precisa realizar algumas modificações no seu script. As modificações são pequenas e eu vou mostrar para vocês como podem ser feitas. Algumas toolboxes nas versões mais recentes, elas nem requerem essa atualização, essa modificação no script, elas já detectam que o Parallel Computing está disponível e atualizam automaticamente o seu código. Mas para versões mais antigas você tem que fazer algumas atualizações só para avisar o seu código, na verdade, que você vai usar Parallel. Então é a diferença de você, no script padrão, você trocar o loop for para um loop par for, então é uma pequena troca do nome do loop, né? Ou numa toolbox que dá suporte a Parallel, você vai ter a opção Use Parallel dentro da função, você só tem que falar o true, botar true para Use Parallel, ele já vai jogar o Parallel Computing e vai distribuir. Do outro lado, a gente tem o MATLAB Distributed Computer Server, que a gente chama, apelida de MDCS, né? O MDCS é o cluster da Mathworks, então é uma solução para grandes volumes, quando você tiver realmente uma necessidade de um cluster mais robusto. O MDCS ele trabalha com núcleos de 16 até quantos vocês quiserem, ele não tem um limite de núcleos para serem acessados, e a beleza de usar o MDCS é que o escalonamento de um script que você tiver com Parallel Computing
para usar um MDCS, ou seja, eu testei o meu script localmente com os meus 4 núcleos, vi que tive um grande ganho de velocidade, só que esse script eu preciso rodar ele muito mais rápido e eu tenho agora disponível para mim um servidor com MVCS de 300 núcleos. A única diferença que você vai ter na execução de um e de outro é exportar, trocar o local de execução. Então, em vez de execução no seu profile local, você vai trocar para o seu MDCS. Eu vou mostrar para vocês onde fica essa opção, mas é uma troca e o mesmo código que você adaptou para executar em paralelo no Parallel Compute Toolbox funciona com o MDCS. Além do MDCS, que é uma solução da Mathworks local, então para um cluster local, a gente também tem, na mesma ideia do MDCS, mas num sistema de pague pelo uso, você tem acesso, por exemplo, ao Amazon EC2, que a Mathworks também tem conexão, e aí você pode comprar os núcleos de acordo com a necessidade no Amazon EC2 e mandar a execução para a nuvem da Amazon. Mas é a mesma ideia do MDCS. E como que a gente define a necessidade do uso do Parallel Computing e do MDCS? A gente começa sempre com uma análise do código. Então, se você sente que o seu código está muito lento, ou se você está trabalhando com Big Data, são duas situações em que o paralelismo pode ser a solução. No caso de um código lento, o inicial, a gente diz que o melhor é você primeiro fazer a otimização daquele código pensando serialmente ainda. Então, você pode usar o profile do MATLAB para ver onde que o seu código está mais lento. Você pode vetorizar o seu código, usar o suporte built-in de alguma função já pronta do MATLAB, em vez de ter montado um for loop para resolver alguma coisa, tentar achar uma função já MATLAB já mais otimizada. Se isso não resolver, o primeiro passo de paralelismo é o paralelismo já disponível na função. Então, estou fazendo uma otimização, a função fmincon de otimização, que é a função mais padrão, ela tem suporte a paralelo. Já vetorizei todo o meu resto, minhas funções objetivas já estão mais otimizadas possíveis, mas ainda assim não está bom. Eu ativo a função uso paralelo dessa função fmincon. O uso da GPU nesse caso, nessa aba de cima que a gente está andando aqui para aceleração, ele também pode ser uma maneira de você executar. O uso da GPU, no entanto, ele é um pouco mais delicado com relação à aceleração do seu código, porque ele envolve a transferência de dados da memória do seu computador para a memória da GPU para ser executado lá. Então, se você possui a GPU com NVIDIA, vale a pena você sempre testar, né? Se o seu código continua lento, você pode testar, mas se isso não resolver, aí a gente passa para o último ponto aqui da nossa linha de cima, né? Que é o uso do par-for, par-feval e SPMD, que são o paralelismo manual, né? Então você vai falar para o MATLAB, eu quero que você paralisa esse pedaço específico, que eu sei que vai ter um ganho, ou esse outro pedaço aqui específico. Então aí já é uma coisa mais manual, que já exige que você indique onde o MATLAB e como ele vai fazer o paralelismo. No caso, a gente analisar o caminho de baixo, que é quando a gente tem Big Data, a primeira análise que precisa ser feita com relação a Big Data é se os dados cabem ou não na sua memória, né? Quando você tem dados que cabem na sua memória, você pode usar o que a gente chama de Distributed Arrays, que dá suporte a paralelismo, e ele vai trazer todos os dados para sua memória e vai distribuir para os seus núcleos locais, ou no cluster, né? Mas ele vai distribuir os dados todos para esses seus núcleos. No caso de você ter dados que não cabem na sua memória, aí a gente traz
o Tau Arrays, que foi uma das coisas que a gente abordou num webinar passado de Big Data, que é uma opção para você ir trazendo esses dados aos poucos e tratando aos poucos. E as funções que dão suporte ao Tau Arrays, elas também dão suporte a Parallel Computing. Então você vai conseguir usar muito simples nos dois casos em que a gente está trabalhando com Big Data, você tem um suporte muito bom a Parallel Computing. Então, nesses dois casos, você pode depois enviar, usar tanto local como enviar o cluster sem problemas. Essa parte final da função batch, a função batch é uma função que eu vou mostrar para vocês, que é a função de empacotamento que a gente tem. Então, criei o meu script, já sei que vai funcionar em paralelo, está tudo pronto, eu posso usar a função batch para empacotar esse script e mandar para o cluster. Ou empacotar esse script e mandar para o meu computador local também funciona. Eu vou mostrar aqui no meu computador local. Passada essa introdução, vamos um pouco então para a parte mais prática. Iniciando com o suporte de funções a execução paralela, a gente tem diversas funções que dão suporte a Parallel Computing internamente. Então, dentro da função você vai ter a opção lá use parallel, ou é uma opção, ou é um name value. Cada função ela pode ser definida de uma maneira, mas você tem essa opção que você pode ativar. Ativado, ele já vai usar os núcleos locais e vai acelerar a execução do seu script. Eu vou mostrar para vocês uma maneira simples de você encontrar funções que dão esse suporte. Se vocês acessarem... Deixa eu fechar aqui. Se vocês acessarem aqui no site mesmo da Mathworks, a parte de documentação, que é aberta. Chegando aqui na parte de documentação e procurando por use parallel, ele vai te dar um monte de coisas, desde exemplos até funções, mas aí você pode refinar tanto por produtos. Então, eu quero trabalhar com Parallel Computing no âmbito de redes neurais. Então, eu tenho Neural Network Toolbox. E eu tenho aqui as funções, duas funções, função simulação e função treinamento, que são as funções que você vai precisar realmente paralelizar. Então, o Neural Network Toolbox traz esse suporte. Aí, se eu quiser fazer o treinamento da minha rede neural em paralelo, eu posso clicar aqui. Está aqui o name. E você pode pesquisar aqui e ver como utilizar o Parallel Computing com o Neural Network Toolbox. Então é muito simples, é uma modificação pequena. E no caso de muitas funções, como é o caso aqui do Neural Network Toolbox, você vê que calculations occur in parallel if parallel pool is open. Otherwise occur in the normal MATLAB thread. Ou seja, se você usa ou não o Parallel Computing Toolbox, você poderia deixar essa opção ativada. E aí, se você tiver o Parallel Computing Toolbox, ele usa. Se ele não tiver o Parallel Computing Toolbox, ele não usa. Então, não é uma coisa assim, eu tenho que fazer o código só para o Parallel. Não, você pode fazer um código mais geralzão e se tiver disponível, ele vai usar. Se não tiver, ele não vai usar. É simples dessa maneira. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo do uso do Parallel Computing Toolbox com os apps. Os apps eles foram introduzidos recentemente no MATLAB para simplificar o acesso a funcionalidades das toolbox. E no caso, por exemplo, de estatística, a gente tem aqui o Classification Learner App. O Classification Learner App ele é um aplicativo para classificações em estatística, né, para trabalho de classificação. Eu vou carregar aqui alguns dados que já vem com o MATLAB. Então, esse meu script aqui, isso vai me carregar alguns dados na memória aqui para eu poder
classificá-los. Esses dados que eu carreguei são dados de veículos produzidos em 3 anos específicos, 1970, 76 e 82. E o objetivo desses dados de testes, né, é que você classifique com relação ao... Sabendo os dados do veículo, qual a marca que fabricava. Isso tem muito a ver com a cultura das diferentes fabricantes nessa época, que você tinha nos Estados Unidos, em 1960, 70, aqueles grandes carros, aquelas barcas gigantescas, né, enquanto a Europa sempre foi mais... os europeus sempre trabalhando com carros menores, mais práticos, os hatches e assim por diante. Então eu vou começar aqui uma nova sessão, vou pegar meus dados aqui do Workspace. O Classification Learner App ele já analisa os dados que estão disponíveis no seu Workspace, então ele já viu aqui que tem uma table aqui que já está criada com os dados dos veículos e a origem. Então eu vou usar os dados como preditores e a origem como uma resposta. Vocês podem ver desde o início que é muito simples você usar ou não o Parallel Computing com esses apps. E a maioria dos apps tem migrado para esse tipo de interface. Então, você selecionar ou não selecionar esse botão já define o uso ou não de paralelismo na sua classificação. E aí o Classification Learner App ele tem a opção que é essa All Quick to Train. Então, neste caso aqui, ele vai treinar diversos métodos de classificação ao mesmo tempo. E aí para que o usuário possa definir qual é o melhor para esse conjunto de dados. Então eu vou deixar o use paralelo aqui, e vocês vão ver que ele vai fazer de 4 em 4 treinamentos, que é o que eu tenho disponível nesse computador, são 4, ele vai usar 4 núcleos da minha CPU. Então a primeira coisa, ele vai abrir o Parallel Pool. O Parallel Pool é o MATLAB abrindo os 4 núcleos do seu computador, localizando eles e iniciando o pool. E aí você vê que ele vai treinando de 4 em 4 meus algoritmos de classificação. Você vê que não demorou 1 segundo para ele treinar 9 métodos diferentes e definir que o median KNN aqui seria o melhor, trazendo aí uma acurácia de 76%. Então, para mostrar que é realmente muito simples. Se eu não usar o paralelo e fizer All Quick to Train, vocês vão ver que o tempo de desenvolvimento de treinamento é muito mais rápido. Você vê que ele vai uma de cada vez, que também até que não foi tão demorado, mas ele vai uma de cada vez. Então, esse é um dos usos do Parallel Computing dentro de aplicativos. Esse aqui é só uma revisão de como você acessar o Use Parallel aqui já de dentro do MATLAB, né, usando a pesquisa dentro do MATLAB. Uma dúvida que muitas vezes aparece é o que o MATLAB vai executar em paralelo quando eu tenho várias coisas que podem ser paralelizadas. Então, nesse exemplo à minha direita aqui, nessa figura, vocês podem ver que eu tenho um par for, a fmincon é uma função que dá suporte a paralelo, e essa minha user function aqui, que é a minha função objetivo, também pode ser paralelizada. Então, sempre que você tiver um caso em que você tem paralelismo dentro de paralelismo em um dos seus scripts, o MATLAB ele sempre paraleliza a função mais exterior. Então, para o nosso caso 1 aqui, quem ele vai paralelizar é o par for, que é o mais exterior. Se eu tirar esse par for aqui e trocar ele por um for, que é a opção 2, aí o fmincon, que está com o use parallel true, se torna a função mais exterior, e ela vai ser paralelizada. O resto é tudo executado serialmente em cada um dos núcleos que a fmincon paralelizou. E caso eu desative o use parallel da fmincon, e aí então ele vai executar a minha função objetivo aqui, user function, em paralelo. Isso é muito importante para que a gente tenha o resultado esperado quando faz o paralelismo, né?
Uma das coisas que normalmente as pessoas têm problemas com paralelismo é no transporte de dados entre os núcleos. Então, sempre que uma função precisar ficar trocando muita informação com as outras execuções, o paralelismo acaba sofrendo um pênalti aí, porque você tem comunicação entre os núcleos. Em vez de um núcleo só executar com a memória que ele tem interna lá, ele tem que ficar mandando informação para os outros. Então, sempre que isso ocorre, você acaba tendo um pênalti no paralelismo. Por isso que você tem esse tipo de controle para definir onde que você vai paralelizar. Então, dependendo do caso, vale a pena você paralelizar a execução do fmincon ou a sua user function, dependendo de como elas estão estruturadas. Uma outra parte que eu queria mostrar para vocês dentro do MATLAB é o Unit Test Framework. O Unit Test Framework é um framework disponível dentro do MATLAB, que está bem documentado no help do MATLAB. Ele possui, são 3 maneiras de você criar testes para a sua aplicação. Então, você pode, com o Unit Test Framework, usar scripts, funções ou classes para criar os testes que vão ser executados nas suas funções. E a melhor parte de você usar o Unit Test Framework é suporte de diversas ferramentas de automatização. O Unit Test Framework, por exemplo, na função runTests, que é a função que executa todos os testes que você definiu, ela traz a opção do Use Parallel. Então, é muito simples você paralelizar a execução de testes com o Unit Test Framework. Você não precisa se preocupar com for loops, com toda esse desenvolvimento manual. Além disso, o Unit Test Framework está sendo expandido com plugins para XML e suporte a Jenkins. Então, o pessoal de empresa muitas vezes usa o Jenkins para automatizar diversas rotinas, diversas tarefas. Você com o Unit Test Framework consegue facilmente integrar ele ao Jenkins e ter o Jenkins mandando executar os seus testes no final do dia e recolhendo depois os resultados para que você possa analisá-los na manhã seguinte, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês um exemplo do Unit Test Framework aqui. No caso, eu usei o framework na sua opção de funções. Então, nesse caso aqui são funções bem simples, né? Na verdade, cada teste é um teste único, não tem uma coisa sendo testada várias vezes, né? Cada teste pode ser executado separadamente, teria valor por si próprio, né? Mas a ideia aqui é que eu posso definir 7 testes aqui, de A a G. A maneira como o Unit Test Framework é utilizado e como essas funções são escritas está documentado no MATLAB. Então, essa primeira função aqui ela é meio padrão, você tem que criar ela dessa maneira mesmo. E aí as outras funções dentro do arquivo são as funções dos testes em si, e aí você tem mais liberdade para definir como elas são nomeadas e como elas são executadas, né? Definido a sua função de teste, você tem o Unit Test Framework aqui, que aí você, com o seu arquivo de teste, você só dá a função runTests e nomeia esse arquivo de teste. Aí ele vai e executa todos os seus testes, em paralelo ou não. Aqui no caso, eu vou deixar o paralelo ligado. Então eu vou executar esse cara. Você vai ver que ele vai separar ali, ele separou em 7 grupos, e cada um deles rodou em 4 workers. Esse aqui, no caso, é rapidinho, né? Você não tem muito tempo perdido aí, porque são testes simples. Mas então, o Unit Test Framework tem o suporte. Para a gente mostrar um pouquinho mais do ganho que se tem com Parallel Computing, eu tenho esse último exemplo que eu queria mostrar em MATLAB, que é a diferença de um loop serial e de um loop paralelo. Então, eu tenho aqui uma matriz 500 por 500, esse RAND é uma matriz 500 por 500, que eu vou calcular os autovalores dela, tirar o absolute e o máximo
de cada uma dessas matrizes. De cada uma das matrizes, no caso, são 200 matrizes, né, que é um for de 200. Então, inicialmente rodando em serial e depois em paralelo. Deixa eu fazer um dock aqui para ficar mais fácil a gente ver. Deixa eu limpar aqui. Se a gente executar em serial, então, esse conjunto de instruções, vocês vão ver que ele demora aí uns 15 a 18 segundos para executar esses cálculos, né? 18,32 segundos. No nosso segundo caso, é o que você teria que fazer de adaptações num código tipo esse para rodar em paralelo. Essa primeira linha aqui, na verdade, não é necessária, tá? Essa tick bytes aqui é só para, ela só vai mostrar para a gente quais são essa tick bytes e o talk bytes, né? Ela só vai mostrar para a gente a troca de informações entre os núcleos e o MATLAB, mas não é uma necessidade, você não precisa dessas duas partes. No código em si, você vê que a única mudança feita é o par for. Então, antes a gente tinha o for, agora a gente tem o par for. Bem simples de paralelizar um código. Executando dessa maneira, com o par for, vocês vão ver que a gente tem uma queda, aí agora foram para 6 segundos. Isso com as funções a mais aqui, que tem um certo pênalti, né? Mas tem uma redução de 3 vezes aí. Que é mais ou menos o que a gente espera, né? Eu estou trabalhando com 4 núcleos, é mais ou menos um terço aí do tempo. É o que deve cair mesmo numa execução como essa. Ok? Bom, com isso a gente encerra a nossa parte do MATLAB. Agora eu queria passar um pouco para o Simulink. O Simulink, até a versão 2017A, e na 17B ainda também não, ele não tem suporte a paralelismo de dentro do modelo. Então você não consegue pegar um modelo do Simulink, quebrar ele em pedaços e paralelizar até o momento. No entanto, através do MATLAB, o que a gente tem de suporte no Simulink é duas maneiras de paralelismo. Uma diversas toolboxes do Simulink, assim como no MATLAB, como o Simulink Control Design, Simulink Design Optimization, tem o suporte nativo através do Use Parallel. Então você pode tanto usar Use Parallel como usar as interfaces gráficas das toolboxes para executar uma estimação em paralelo. No caso, eu vou mostrar para vocês um exemplo do Simulink Control Design, em que a gente vai fazer uma análise de frequência, né, de resposta de frequência de um modelo de motor. Né. Esse modelo é um modelo simples, que está disponível no site da Mefforts, no link aí abaixo. A gente vai fazer essa análise de frequência do motor, e a gente vai fazer em paralelo e sem paralelo, usando a interface de usuário. Aqui no slide vocês veem que tem código também. Então, muitas coisas do Simulink, né, praticamente o Simulink inteiro, tem disponível uma API, né, que você consegue acessar através do MATLAB. Então, se eu quisesse automatizar essa análise, eu poderia muito simplesmente automatizá-la usando a API e usando o Parallel Computing também. Então eu vou abrir esse modelinho. Esse Simulink Control Design aqui. Aqui você tem o modelo do Simulink. Então, o que a gente vai fazer nesse modelo? Esse é um modelo de motor, então você tem a borboleta, a parte de entrada de ar, compressão, combustão, um pouco de dinâmica do veículo, que na verdade é as inércias do veículo, né? E você está fazendo uma análise de frequência, né? Tendo como entrada o ângulo da borboleta e como saída a velocidade do
do motor. Para a gente acessar a parte do Simulink Control Design, né, a gente vem aqui em Análise, Control Design, Frequency Response Estimation. Você vê que aqui ele já está meio ajustado, né, para usar como input signal o win aqui, que é esse cara aqui, usar o Model I/Os como saída e assim por diante. No Simulink Control Design, a opção de paralelismo está escondida aqui dentro de More Options. E aí você tem aqui a opção Use Parallel Pool During Execution. Selecionou isso aqui, ele já vai usar o Parallel Pool e eu posso pedir para ele plotar aqui bode da minha análise de resposta em frequência. Então você vê que aqui no canto do MATLAB ele mostra que o Parallel Pool está sendo executado. Eu estou, nesse caso, simulando o meu modelo mais de 100 vezes, se não me engano, acho que são 500 vezes que ele monta aqui. Vou confirmar aqui. São 50 vezes. São 50 vezes que ele executou o modelo do motor para fazer essa simulação. Se eu não quiser usar o Parallel Computing, a gente pode ver também o tempo de resposta, que ele demora um pouquinho a mais. Nesse caso são poucas simulações, né, o ganho não é tão expressivo. Mas dá para ver já que ele já está demorando mais para fazer o cálculo da resposta em frequência desse modelo. Aí, agora conseguiu. Então, dessa maneira, é muito simples você usar o Parallel Computing dentro de uma toolbox do Simulink. Da mesma maneira, você pode usar através da API. Então, essas três linhas de código, elas fazem exatamente isso que eu fiz na API. Elas fazem o Frequency Response Estimation com o Parallel On. E aí depois calculam o bode do sistema. Então, vou dar esse pedaço, vai dar o mesmo gráfico agora dentro do MATLAB, né? Dá para ver a diferença. Aqui, no caso, usando paralelo, né? Só para vocês terem uma ideia de tempo, né? Esse aqui não é no meu computador, aqui é mais novo, eu estou trabalhando com um Core 7, mas para um Core 2 Duo, né, 2 Quad de 2.4 GHz, esse mesmo modelo demoraria para fazer esse tipo de cálculo uns 43 segundos, e com 4 workers você cai para 11 segundos. Mais ou menos 4 vezes o tempo, né? Então, o uso de Parallel Computing, em muitos casos, ele tem exatamente essa proporção. Você vai aumentando o número de núcleos, você vai tendo o mesmo ganho do número de núcleos que você dobrou o número de núcleos, cai mais ou menos pela metade, assim por diante. Então, esse é o suporte nativo de algumas toolboxes ao Parallel Computing. Outra maneira de a gente usar Parallel Computing com o Simulink é usar loops paralelos. Até a versão 2016B, a única opção que a gente tinha é usar o par-for. Então a gente tinha que criar loops par-for, montar o par-for com algumas regras que a gente tinha que ter em mente. A gente tinha que ter cuidado para que todos os arquivos necessários fossem carregados dentro do par-for, para que os inputs fossem carregados dentro do par-for corretamente. Tudo isso era um trabalho manual que era necessário ser feito. Então, até a 16B, essa é uma maneira que a gente tem de fazer paralelismo, execução, por exemplo, paralela de modelos. No entanto, na versão atual, na 17A, foi introduzida uma função que chama parsim. A função parsim, ela pode ser usada sem o Parallel Computing, então essa já é uma vantagem dela, você não precisa necessariamente ter o Parallel Computing, você pode deixar a sua suite de testes, por exemplo, do modelo pronta com o parsim, e se tem Parallel Computing ele usa, se não tem ele não usa Parallel Computing, com algumas vantagens. Ela introduz um objeto, que é esse simulink.simulationInput, que vocês veem aqui
dentro do for na primeira linha. Então, nesse caso aqui, eu estou usando um for não para executar minha simulação, eu estou usando aqui só para criar os meus testes. Esse for não precisa existir. Se você tem os testes definidos, por exemplo, no Excel, você pode carregar do Excel e assim por diante. Mas então você pode usar, você usa esse objeto simulink.simulationInput para definir as suas simulações. Então, diferente do caso anterior, em que você tinha a definição da simulação dentro do par_for, nesse caso você tem a definição da simulação antes de você executá-la. O que é um ganho muito bom, porque se você comete algum erro na definição da sua simulação, e você está dentro do par_for anterior, você dava um erro no meio do for loop e aí ele tinha que parar a execução. Nessa situação, você consegue você consegue definir tudo antes, e aí o parsing ele tem integrado a ele um tratamento automático das dependências e dos erros. Então, para executar esse modelo, ele precisa de arquivos que estão no seu PF, ele precisa de dados que estão no seu workspace, ele já vai se virar para pegar esses dados, que antes você tinha que definir expressivamente. Deu erro numa das simulações, ele já faz um handling do erro automático, ele vai te dar um relatóriozinho, ó, tantas simulações executaram com sucesso, tantas executaram com falha, assim por diante. Ele permite que você visualize o progresso, que antes você não tinha essa opção, então você sabia que ele estava lá dentro do par_for, mas você não sabia exatamente em que ponto do par_for ele estava. E o parsing também te dá a flexibilidade de uso ou não do paralelismo, né? Então é muito mais robusto o uso do parsing. Essa parte de visualização do progresso vai até ser expandida na próxima versão do MATLAB através de um Simulation Manager. Você vai conseguir ver realmente cada simulação como um quadradinho, eles vão sendo pintados de vermelho, verde e amarelo, conforme vão sendo executados, e com falha ou bem-sucedidos. Então, a visualização também ficou muito melhor. Eu vou mostrar para vocês um exemplo do parsing. Eu vou mostrar o exemplo dos dois códigos, para vocês verem as diferenças, e do código do parsing sendo executado. Então, esse é o código do parsing, esse é o código sem parsing. Então você vê que logo no início a gente vê algumas diferenças. Aqui essa primeira parte é padrão, ele está só carregando o modelo. Deixa eu fazer de outra maneira aqui. Fica mais fácil de visualizar. Deixa eu dar um doc. Visualizar um ao lado do outro. Então, o início aqui, que é o modo overview, é igual para os dois. A primeira diferença é que na versão anterior você tinha que fazer o gerenciamento da iniciação do seu MATLAB Pool. No parsing, não é necessário esse gerenciamento manual. A definição dos test cases, aqui no caso está sendo feito usando for. Aqui ele foi feito com o Signal Builder carregado manualmente, então foi feito a priori. Mas aqui você vê que tem o simulink.simulationInput, que é o tipo de dado novo introduzido com o parsing, que permite uma organização melhor dos dados de simulação. Então nele você pode definir funções de pré-simulação. Então nesse caso aqui eu tenho uma função que eu rodo antes de simular o meu modelo, que é para criar os meus inputs e parâmetros necessários. Então ela está definida aqui. Antes eu precisava definir o modelo e ter isso em mente na hora que eu fosse executar paralelamente. Também posso fazer o setup de parâmetros do modelo. Então eu posso mudar o simulation mode aqui, setup tamanho da simulação. Tudo isso pode ser setado em cada caso de simulação que eu vou executar em paralelo, separado num objeto. Muito mais simples depois você organizar isso nos seus test cases que vão ser executados, né? A execução do modelo em si é uma linha, né? Que é o parsing, modelo e o show progress aqui para a gente ver se está andando tudo bem. Você não precisa definir o modelo aqui. O modelo está definido dentro do parsing aqui, que ele está falando qual que é o simulation input. Então você pode montar um parsing, um número de test cases que usam vários tipos de modelo, com diferenças e assim por diante. É bem flexível nesse sentido.
Na versão anterior, a gente tinha que dentro do par4 carregar o modelo, fazer o signal builder e aí dar o sim para a simulação. Qualquer erro que acontecesse aqui dentro desse par4, crasheava a execução do seu negócio e você tinha que fazer o debug daquele erro e tentar de novo para começar do início. Então, nesse caso aqui, ele já vai ter um handle automático disso. E aí o resto aqui, o step 4, step 5, na verdade é só a parte de plot e finalização. Mas a parte de execução em si é só essas linhas aqui. Enquanto antes você tinha todas essas linhas aqui. E isso para um sistema simples. Muitos casos que eu já vi em clientes, isso aqui expande assim infinito. Se você vai trabalhar com sistemas maiores, dentro do MDCS, com vários modelos de referência, que você tinha que antes ficar linkando os modelos de referência manualmente no par4, falando, ó, esse modelo chama esse, chama esse, chama esse, chama esse, chama esse, tudo isso tinha que ser feito manual. Nesse caso aqui, tudo automático, muito mais simples, e o número de linhas não aumenta tanto. Aqui você só ia crescendo, conforme a complexidade do seu modelo crescia, esse número de linhas do par4 só crescia também. Então eu vou executar esse cara do parsim aqui. Aqui ele está carregando o modelo. Aqui ele está criando os casos de teste, ele quer rapidinho. Opa. Eu preciso limpar do anterior, peraí. Modelo. Porque ele tem alguns nomes iguais ao do modelo do Simulink Control Design. Carreguei o modelo. Carreguei as opções de simulação. Parsim. Então você tem que ele tem um pouco de comentários aqui no MATLAB, né? Simulation já completou 1, 2, 3, 0. Você consegue ver de quantas ele está rodando. Terminou de rodar. Agora eu posso fazer o plot dos meus resultados aqui. E aí no caso eu fiz um parameter sweep, né? Era um modelo de 3 graus de liberdade de uma suspensão. E eu realizei aí uma alteração de parâmetro para ver como que esse modelo se comportava. Para alguns casos a gente tem um displacement menor do veículo, que seria o mais ideal aqui. São essas execuções mais leves aqui no interior, né? Bom, então, com esses exemplos, acho que a intenção de mostrar o paralelo e o parsim, acho que ficam bem claras, né? O uso do Parallel Compute, então, só para a gente fechar aqui com algumas coisas antes de eu atacar algumas perguntas. Parallel Computing pode ser usado tanto com MATLAB como com Simulink. Em ambos os casos, você tem suporte nativo nas toolboxes, que é muito simples de ser usado, seja usando a linguagem do MATLAB, né, para acessar com o Use Parallel, seja em apps ou nas interfaces de usuário das toolboxes Simulink, você consegue também selecionar a opção do uso do Parallel Computing manualmente, né? O uso do Parallel Computing também é muito interessante dentro do MATLAB com o Unit Test Framework. Eu não comentei, mas o Unit Test Framework ele é do MATLAB, mas ele também dá suporte a Simulink. Então você pode usar o Unit Test Framework para criar seus testes do Simulink também. Ou no Simulink você também pode usar no caso de paralelismo, se é para, por exemplo, fazer um parameter sweep, você pode usar o parsim, que é uma função introduzida agora na 17B, na 17A, desculpa, que facilita muito o management e o controle das suas simulações em paralelo. Eu vou agora dar uma olhada aqui nas perguntas, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui.
É... Bom, não parece ter. Vocês têm alguma dúvida, os participantes em geral, sobre licença e uso do MDCS? A licença do MDCS é uma licença que ela é adquirida por núcleos. Então, é uma licença que você pode comprar por núcleos. Você compra de acordo com o número de núcleos que você tem no seu cluster. A licença do MDCS ela não tem toolboxes. Então, o que acontece com a licença do MDCS é o seguinte. Eu comprei uma licença de MDCS, está ali no meu cluster de 16 núcleos. E aí um dos meus usuários tem MATLAB, Simulink e o Simulink Control Design. Ele vai fazer o exemplo lá que eu mostrei, ele quer rodar uma coisa parecida no MDCS. O MDCS, quando esse usuário manda a requisição, manda o job para o MDCS, o que o MDCS faz ele olha para a licença do usuário, clona as toolboxes do usuário e roda no cluster. E depois devolve os resultados para ele. Então, o MDCS é uma licença que você só adquire por núcleos. Ela não tem toolbox atreladas. Ela vai ter as toolbox que o cliente vai estar usando. Então, o usuário que tem o MATLAB, Simulink, as toolboxes locais, quando ele mandar um job, é essas toolboxes que o MDCS vai clonar e vai utilizar. Em questão de suporte, hoje ele dá suporte à maioria das toolboxes. Você só não vai ter suporte com o Simulink Design Verifier e os Polyspace, que é a parte de métodos formais. Mas fora isso, o MDCS dá suporte a todas as outras toolboxes. O MDCS normalmente você acessa dentro da rede local, né? Você vai ter ele instalado dentro de um cluster dentro da sua rede e você acessa ele dentro da rede local da sua empresa. Porque normalmente fica o cluster local, né? A empresa normalmente tem um cluster geral. Ele também normalmente é instalado em Linux, não em Windows. Apesar de não tem problema nenhum você usar o MATLAB em Windows e comunicar com o MDCS em Linux. No caso de núcleos externos, que seria o caso da Amazon EC2, o contrato é feito com a Amazon. Então você vai na Amazon lá no site da EC2, contrata o número de núcleos que você tem interesse. Dentro do help do Parallel Computing tem como você fazer o setup dentro do MATLAB, né? E aí com esses núcleos contratados você vai, se eu não me engano, o contrato da Amazon, por exemplo, é por núcleos e por tempo. Então você vai ter uma quantidade de núcleos por uma quantidade de tempo. Aí você vai mandar os seus jobs para lá, eles vão executar dentro dessa característica que você contratou e depois ele vai te devolver os resultados. Funciona dessa maneira. Aí já não... você não precisa comprar o MDCS, por exemplo, ter uma licença do MDCS para usar o Amazon EC2. Não é esse o caso. Ou o MDCS seria a sua solução local, né, para uma rede local dentro da sua empresa. E o Amazon EC2 seria o caso de núcleos externos que você contrata conforme a sua necessidade. No mesmo computador, você usar GPU, no caso você não usaria MDCS, né? Simultaneamente. Não simultaneamente ou simultaneamente? Tá. Você pode usar o GPU Array e um pedaço do seu código e usar no caso não seria MD7, você usaria Parallel Computing mesmo, que está dentro de uma máquina física, né? Na sua máquina local. É possível, tudo bem, né? Se for num cluster, se você tiver num cluster uma GPU NVIDIA e o MDCS, também é possível você usar parte GPU, parte MDCS no cluster também. Nos dois casos é possível.
Mais alguma dúvida? Bom, tempos de comunicação, no caso do cluster local. O tipo de comunicação depende um pouco da sua rede, de como ela está estruturada e de como o job foi montado. Quando você faz o job, você pode ter jobs independentes, né? Então você pode ir mandando vários jobs, ou você pode ter jobs comunicativos. Então você pode mandar um job só que realiza várias operações em diversos núcleos. Depende um pouco da rede que você está inserido, esse envio do job, mas tem maneiras de você acelerar isso. Então, por exemplo, você pode simplificar o acesso do MDCS aos dados. Se o MDCS tiver que... Então, normalmente o que o pessoal faz é o seguinte, para acelerar, tem material que a gente pode te passar sobre isso. Até se você tem um problema mais específico, a gente pode entrar em contato também com a Mefworks, que eles podem dar algumas dicas mais detalhadas para o seu problema específico. Mas vai muito do ambiente que você está inserido, o tempo do job, tá? Se você está mandando muitos dados, por exemplo, acaba sendo um pouco mais devagar. E mais num sentido mais técnico, é possível também usar alguns artifícios para limitar o número de toolbox que estão sendo ativados no MDCS, isso também pode acelerar um pouco. Simular um sistema e quebrar em várias partes que se comunicam. Mas isso é um código MATLAB ou é um modelo de Simulink que você está tentando destrinchar? É, código MATLAB, tá. Eu acho que nesse caso é melhor a gente fazer uma reunião mais específica. Porque como é uma coisa mais detalhada, é capaz a gente precisar entender um pouco melhor o tipo de modelo que você está tentando simular em paralelo. Tanto para uso no Parallel Computing local, quanto para uso no MDCS. No caso, você já tem uso do Parallel Computing ou ainda não? Você nunca usou o Parallel Computing, estaria interessado em usá-lo? Eu digo porque antes da gente trabalhar com o Parallel Computing também pode fazer jobs comunicativos. Ah, beleza, beleza. Bom, a gente tem o seu e-mail, a gente vai entrar em contato para entender melhor a sua dúvida. Mas a gente pode passar material também de como melhorar a resposta da comunicação e assim por diante. Bom, pessoal, eu agradeço então a presença de vocês. Em nome de toda a equipe do OpenCAD, eu queria agradecer o tempo e a disponibilidade de vocês. A gente tem feito bastantes webinars de diferentes temas, então a gente está sempre divulgando eles através de e-mail e nas páginas do Facebook e do LinkedIn da OpenCAD. Eu espero que vocês tenham gostado e
E estamos à disposição aí para ajudá-los e trazer mais informações. Muito obrigado a todos e até a próxima.